Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Secretário de Estado. Eu gostava de começar por onde o Sr. Ministro começou na resposta ao meu colega, o deputado Nuno Sá. E o Sr. Ministro disse que nós não podíamos estar aqui fingindo o ponto de partida e esquecendo o agravamento da crise internacional, que coloca problemas também a Portugal e ao Governo. Sr. Ministro, isso é a última coisa que pode dizer ao PS. O PS, desde o início da crise internacional, que reconhece que ela existe, que ela nos trouxe problemas e que precisávamos de ter uma resposta adequada. Quem fingiu desde o início, relativamente à crise internacional, até o momento em que chegou ao Governo, foi o PSD e o CDS. Que antes, quando estavam na oposição, o que o país ouvia dizer era qual crise internacional. Nós temos um problema interno da exclusiva responsabilidade do Governo de então e que assim que o Governo for alterado, for mudado, os problemas resolver-se-ão. E resolver-se-ão, nomeadamente, com o combate às gorduras. E o Sr. Ministro contribuiu para esse debate. Num estudo, não sei se ainda se recorda, que teve a oportunidade de divulgar na altura sobre o despesismo socialista, provava, com números, enfim, que se podiam ver, como é que cortando nos institutos, reduzindo, fundindo, extinguindo, poderíamos cortar tantos mil milhões que se podia ter evitado a subida do IVA, não seriam necessários mais cortes nos salários e o PEC 3, imagine-se, nem sequer teria razão para existir. Pois é, Sr. Ministro, a realidade a seguir à tomada de posse deste Governo foi bem diferente e, infelizmente, os portugueses sentem-na todos os dias. E se é verdade, e como na altura não negamos, continuamos a não negar, que há um agravamento da crise internacional e que isso nos coloca problemas adicionais, que precisamos desde logo de uma resposta europeia diferente, também é verdade que o Governo e o Sr. Ministro têm que ser confrontados com a opção que tomaram desde o início de irem além da Troika na medida da austeridade. O Sr. Ministro seguramente se lembra de ouvir o Ministro das Finanças, seu colega, dizer na apresentação e defesa do Orçamento de Estado para 2012 que iam aumentar a dose da austeridade por prudência. Dizia o seu colega que vamos ir mais longe na austeridade para, aconteça o que acontecer, em todos os cenários, nós conseguirmos cumprir os objetivos. E a verdade, Sr. Ministro, é que depois de cortes nos subsídios, depois de para 2013 preverem os cortes nos apoios sociais 3 vezes mais do que estava previsto para 2013 no memorando inicial, não é mentira, é verdade. Está nos vossos documentos. Só se o senhor deputado do PSD não acredita no Orçamento de Estado apresentado pelo Governo do PSD. Está lá. Não sou eu que o estou a dizer. Está lá. É 3 vezes mais. E, portanto, a austeridade excessiva pela prudência, Sr. Ministro, não só não resolveu nenhum problema, porque não acertamos nem no déficit, nem na dívida, nem no desemprego, como, pelo contrário, agravou as nossas dificuldades económicas e sociais. O PS sempre disse que o caminho era estreito, que o memorando que assinamos implicava sacrifício e implicava dificuldades de gerir a recessão e os números do desemprego. Mas a verdade é que a realidade prova que a vossa opção pela austeridade excessiva aumentou as dificuldades que já sabíamos que tínhamos que enfrentar. E quanto ao problema da dívida, Sr. Ministro, falou do problema da dívida ontem. Eu falo-lhe do problema da dívida hoje. O crescimento da dívida está controlado? Não está. Não para de aumentar. E mais, o que nós sabemos hoje é que vamos demorar mais tempo a controlar a dívida do que aquilo que estava previsto no memorando inicial. E, portanto, Sr. Ministro, se não fingimos para umas coisas, também não podemos fingir para outras. E quanto à resposta à crise em 2009, que aqui então foi citada, eu só vou citar o que disse o que agora é Primeiro-Ministro, na altura era candidato à liderança do PSD, o Dr. Pedro Passos Coelho. Dizia ele, e cito, o Governo tem estado bastante bem nas respostas que tem encontrado para a crise financeira, que de resto não são respostas muito originais, são concertadas ao nível europeu, mas que têm funcionado muito bem em Portugal. Mas indo, e até para tentar cumprir o esforço do Sr. Presidente pediu, indo à questão que nos traz aqui hoje, Sr. Ministro, a pergunta essencial é esta. Como é que explica que com o aumento dramático do desemprego, o Governo, o Sr. Ministro, tenha reduzido o esforço em políticas ativas? Eu, ao Sr. Ministro, digo isto com base no relatório de execução física e financeira de novembro de 2012 do IFP.
nos programas de formação e emprego, está tudo a descer, o número de abrangidos e o orçamento executado. Mas não é só esta redução do esforço de políticas ativas, quando comparamos 2010, 2011 e 2012, que nos preocupa. É também o facto de compararmos as metas definidas pelo Governo para 2012, principais medidas no combate ao desemprego e na promoção do emprego, e a execução dessas medidas. E, de facto, não bate certo. E eu dou-lhe só alguns números. Programas de emprego e formação, meta, 62.376 abrangidos, 23.493, execução 37,7%. Impulso Jovem, Sr. Ministro, meta 21.820, abrangidos 145, execução 0,7%. O Impulso Jovem na parte dos apoios à contratação pelo reembolso a TSU, meta 7.918, abrangidos 135, execução 1,7%. E, portanto, a conclusão, Sr. Ministro, é ou as metas eram irrealistas ou as medidas são inadequadas para a situação que vivemos. E para cumprir o apelo do Sr. Presidente, eu fico por aqui e na terceira ronda colocarei as perguntas que gostava de colocar para além destas. Muito obrigada.